É verdade. Tem alguma coisinha aqui, né? E aí, Davi? Grande Diogo, estamos ao vivo enquanto falamos e gravado para quem nos escuta do futuro. O futuro é o É, assunto de hoje, hein? o futuro, rapaz. O futuro vai ser tratado no canal que mais cresce no YouTube. Não sei quais são as proporções, mas tá legal, cara. Tá crescendo. Esse sistema de métrica, não sei se está muito confiável, não, hein? Então vamos ver. Esse Analytics está meio. Eu acho que o Google e o YouTube, né? Eles começam a dar uma moral assim, não, ó, você tá indo bem, cara. Vai por aí que é legal. Tal. Ver, né, cara? Não sei. Mas Diogo, estamos falando eu de futuro hoje. acredito o seguinte, cara. Acho que se a gente continuar sempre gravando vídeos, tiver consistência, cara, dá mais uns 8, 9 anos, cara. A gente tem tudo aí realmente para bombar um pouco mais, cara. Nada que Ah, 10 anos a gente não consiga um resultado é. melhor. Vamos aí estar com uns 30, 40 inscritos, eu acho que já é legal, daqui a uns 10 anos, né? Os vídeos aí numa média, as pessoas vendo uma média de 2, 3 minutos, vídeos de 45 minutos que a gente tem feito, né? Então a Mas tendência é essa daí mesmo. aí daí pra você subir para 30 inscritos para 40, é rápido também. É rápido. Rapidão, rapidão, rapidão. Eu tenho que convencer meus pais a se inscreverem também, minha família a se inscrever, eles até agora não toparam, né? Então tem que fazer com que, aproveitando, já que estamos no início do vídeo, a gente normalmente faz isso no final, né? Se inscreva no nosso canal, né? Ative o sininho e já dá um gostei. O que é uma bobagem, porque você pode não gostar desse vídeo, você só vai saber se gostou ou não no final. Mas daí você esquece, então já clica no gostei Cara, aí. tá ficando quase uma coreografia nisso, né? Isso é dar o like, sininho, inscrições. Sininho, Que coisa, que coisa. Mas olha só, então, futuro é o assunto de hoje. Eu falei um negócio que eu vou ficar repetindo, porque eu gostei. O futuro é o assunto de hoje. Vamos falar de quê? Sobre o que a gente vai abordar que vai acontecer no futuro. Cara, eu penso assim, seria muito interessante se a gente conseguisse ter uma espécie de DeLorean, né? E para poder ir até o futuro, né? Hoje não seria o DeLorean, hoje seria, não sei, um Celta, né? Um Uno, alguma coisa assim que a gente pudesse adaptar para ir até o futuro. E a gente iria para, vamos colocar aí, cara, 30 anos. 30 anos, eu acho que na nossa velocidade de evolução é bastante tempo. Cara, o que as pessoas vão estar fazendo no futuro? Quais são as profissões do futuro, né? E é legal para você já começar a pesquisar para ver se o que você está fazendo hoje já está no caminho certo, né, Davi? Exatamente. Olha, e eu faria até uma viagem desse DeLorean mais curta, hein? Faria aí no modo mais econômico, não iria nem para 30 anos, não. Iria ir para uns 10 anos, alguma coisa dessa. Porque, cara, a velocidade que o mundo ele tá mudando é muito grande, cara. Assim, sem querer ser um papo de tiozão, mas se você pega aí o início das redes sociais bombando, né? Você pega, por exemplo, antes de em 2000 e pouco não tinha YouTube, não tinha Facebook, não tinha nada disso. E depois realmente porque você teve um crescimento da internet e depois você teve um crescimento de rede social, né? Então são dois grandes marcos aí que aconteceu. E realmente as coisas mudam muito de uma forma muito rápida. Você pega o seguinte, a gente está aí com 34 anos, né? Eu me lembro que se falava muito, quando a gente estava pensando em escolher a profissão, se falava muito em medicina, em direito, a gente fez administração, né? Filho vai Mas, ser cara, um advogado, um um bacharel. um bacharel, exatamente. Bacharel, Mas se falava muito pouco em programação, cara. Pelo menos no Brasil, cara, se falava muito pouco em programação. E é a profissão que hoje mais bomba que tem, o cara pode escolher o lugar que ele vai morar no mundo, que vai ter emprego para ele. Então, o que a gente pode falar hoje que serão essas grandes atividades aí no futuro aí de que daqui a pouco está batendo na porta, que a gente já tem que se preparar agora para ter uma vaga de trabalho para a gente lá na frente. Cara, quem tem 18, 20 anos, 20 e poucos anos, esse é teu vídeo, cara. Se você não tem 20 e poucos anos, manda esse vídeo aí para alguém de 20 e poucos anos que você gosta, que está aí coçando a cabeça, não sabe o que vai fazer da vida. Nesse vídeo, ele talvez não saiba, continue não sabendo o que ele vai fazer da vida, mas ele vai ter outros tipos de perguntas na cabeça dele.
É verdade. E o grande lance, às vezes, é não ter as respostas, mas é ter as boas perguntas, as perguntas que te motivam, né? As perguntas que te tiram do lugar. Mas, cara, quando a gente fala em novas profissões, eu fico meio preocupado, cara. Eu fico pensando, será que eu fiz os cursos certos, né? Porque quando você começa a falar de profissões do futuro, aí você começa a pesquisar, pôr lá no Google, profissões do futuro, bacana, né? Aham. Aí eu começo a pensar que, cara, quer dizer que então eu tenho que ser um hacker genético, é isso? Eu preciso dominar a manipulação genética para conseguir evitar doenças no futuro. Eu preciso ser um, sei lá, um especialista, um engenheiro 3D. Eu preciso dominar uma impressora 3D já agora para ser um profissional do futuro. Olha, já não basta mais ser engenheiro elétrico, tem que ser engenheiro elétrico numa atmosfera de Marte, talvez ali Júpiter, ali, de uma forma mais em 5D, alguma coisa assim. E aí é isso que a gente vai falar nesse episódio? Não, não é isso que a gente vai falar nesse Não, episódio. não, não. Você esperava que a gente pegaria uma lista dessa e falaria sobre cada profissão? Nós pensamos nisso, sim. A gente não vai negar que a gente pensou nisso. Mas, cara, olha uma profissão aqui, Davi. Vamos pegar aqui, ó. Perito forense digital. Tem no Opa, Senac isso? Acho que tem no Senac deve ter um curso desse. A função dele é identificar e rastrear crimes cibernéticos. Né? Essa profissão será muito requerida por setores governamentais, policiais, grandes corporações e consultorias independentes. Ou seja, é um cara que vai estar por dentro aí de crimes na internet que vão ser cada vez mais comuns. Cara, mas calma, não é por aí, né? De repente, se você é um cara que se identifica por isso, mas não precisa ir de fato para essa lista. É uma lista até meio tendenciosa. Segunda posição, olha só, Davi, coaching. ah. Porra, eu acho que não foi uma empresa de coaching que patrocinou esse negócio aqui. Não tem um E olha que a gente. pop-up aí de uma empresa de coach, não, rapaz? Tá aqui, pesquisas patrocinadas, profissões do futuro, venha ser coach, né? Mais ou menos isso. E olha que a gente tem essa formação, cara, mas não é isso ainda do que a gente vai falar, né? Então, eu acho que, Davi, a gente pode começar dizendo o seguinte: em vez de falar de profissões, para deixar o cara, né? O cara vai ficar meio preocupado, pô, nossa, eu já fiz isso até agora, então eu vou ter que mudar totalmente de carreira, ou o meu filho vai ter que começar a pensar numa profissão totalmente diferente, ou como é que eu, por exemplo, estou entrando no mercado de trabalho agora, né? A gente Sim. tem muito tempo de mercado ainda pela frente. Então, quer dizer que, cara, nós já estamos fora, porque a gente fez uma formação de administração ou de qualquer coisa assim. Não, acho que a gente tem que falar de conhecimentos, né, de Sim. comportamentos desse profissional do futuro, né? E de todas essas listas que a gente está vendo, vou falar por cima aqui, ó. Profissional de marketing digital, isso é muito bacana, é uma profissão, não só uma profissão, mas os teus conhecimentos de marketing digital, eles são fundamentais, a gente vai Exato, falar disso. exato. Especialistas em É, especialista, grava a palavra, especialista em é, simplicidade, que são funções que vão servir para simplificar processos e produtos, né? Então, é é, bacana também. Gestor de qualidade de vida, é, arquiteto, gestor, é. data detective, que é alguém que levanta dados com segurança. Todas essas profissões que a gente está vendo nessas listas, que não adianta falar porque você vai ler isso, é só você colocar no Google, todas inspiram uma especialidade. Todas inspiram que o profissional do futuro ele vai ter que ser um cara especialista em alguma coisa. Exato. E pensando o seguinte, quando você começa a prospectar o que vai dar certo no futuro, a gente tende a pensar numa coisa muito louca, né? Como isso que a gente está falando aí de engenheiro elétrico da Lua, de Saturno, É, de Júpiter e não sei o quê. Enfim, é, e na realidade, quando a gente vê o que está acontecendo hoje, mas que a galera do passado estava prospectando, a gente vê que não precisa ser tão sci-fi assim. Muitas vezes o que a gente precisa é abrir um pouco a cabeça e entender como é que a gente pode adaptar, atualizar o que dá certo hoje para dar certo no futuro também. Então você falou em coaching. O que é o coaching? O coaching era uma coisa que era
era uma atividade muito empresarial, né, que os grandes executivos eles contratavam para eles melhorarem seu desempenho, seu resultado, mas isso partiu também para o mundo dos esportes e pessoas comuns, como é que elas conseguiriam performar melhor na vida. Você pega aí o marketing digital. Marketing digital é simplesmente você adaptar, novamente, adaptar o marketing, que é feito na revista, na rádio, ou então na pedra ali, você fazendo desenhos hieroglifos, ao mundo digital. Então, ou seja, o que você pode fazer hoje, mas que lá na frente vai precisar ser adaptado. Se você conseguir fazer essa adaptação, e é isso que você precisa hoje abrir a tua cabeça, você já vai ser um pioneiro nisso. Eu pego o seguinte, por exemplo, outros exemplos de profissão. Professor, por exemplo. Uma coisa é o professor que ele é um professor de faculdade, um professor na escola, alguém que dá aula para o cursinho. Aí você fala assim, pô, mas não, vão inventar aplicativos, então será que a profissão do professor vai acabar? Não, você vê que hoje os professores que são muito bem remunerados são aqueles que ensinam online. Ou seja, você atualiza a tua profissão, você continua com a tua especialidade, que é um professor, só que a maneira de você distribuir o teu conteúdo, o teu produto, o teu serviço, é exatamente outra. E nessa surge uma profissão, né? Se você falasse há 20 anos atrás marketing digital, ok, eu entendi o que é o marketing, o que é esse negócio de digital. Então nessa surge uma profissão, mas que não é algo muito sci-fi, é simplesmente uma atualização do que hoje já acontece. E eu vejo assim, Davi, e como a gente também vem de uma outra época, é muito mais fácil perceber algumas mudanças, de que, por exemplo, alguém que nasceu há 20 anos atrás ou há 15 anos atrás percebe uma mudança, não percebe a mudança da mesma forma, né? Que já nasceu nesse meio digital, já nasceu nesse meio de informação. Mas a gente percebe que a sociedade ela está indo para um lado, né, e ela está está mostrando algumas características, né, está indo para um lado que fica mais fácil de entender, ou dá para entender que está tudo indo para o mesmo ponto. Por exemplo, uma profissão que a gente falou do coaching, né? Esse vídeo não é para promover o coaching, mas essa moda do coaching, ela mostra uma questão da sociedade. Qual que é a função do coaching? Né? Qual que é a função do profissional de coaching, né? que aplica o processo de coaching? Ele é um profissional que trabalha com a máxima performance, né? Ou trabalha para alcançar, para que o coach, o seu cliente, consiga uma máxima performance dentro de alguma atividade da vida dele, né? Então, conquistar algum objetivo específico. Como é que ele faz isso? Evidenciando algumas potencialidades que essas pessoas têm, fazendo com que essas pessoas se entendam melhor, né? Eu acredito também que nunca se fez tanto terapia como se tem se feito, né? Quando se fala de uma psicologia, ou se fala de um terapeuta, no passado, e eu sei disso porque é um pensamento que se tinha, né, com mais frequência, que era coisa de louco, era uma coisa assim que só ia um psicólogo quando alguém estava com algum problema, né? Então, quando alguém estava passando por alguma questão. Não necessariamente, na verdade, hoje em dia, as pessoas estão migrando mais para isso, ou seja... Quem não tem problema, tá mentindo, rapaz. Todo mundo tem problema. É verdade, é verdade. E às vezes não é não é um problema, né, cara? É um momento de afiar o machado, é um momento de você exato. restabelecer e tudo mais. E outra coisa que a sociedade está mostrando, os hábitos, cara. Cara, o fato do McDonald's servir salada hoje e do Subway ter crescido tanto no Brasil e no mundo, significa que, cara, as pessoas estão começando a bater a água, assim. Então, as pessoas estão começando a se preocupar um pouco mais com isso. O número de terapias holísticas que começaram a crescer, pessoas falando sobre o poder da mente, pessoas falando sobre saúde, cada vez mais. Cara, Globo com um programa voltado à saúde, num horário nobre, cara. Então, a sociedade... Qual é o programa? Chama Bem-Estar. Bem-Estar. Okay. É um programa de saúde. Aqui não estou fazendo propaganda deles, porque eu também não vejo. Mas a questão a sociedade, cara, ela está começando a olhar
para um aspecto, discutindo agora, por exemplo, sobre coisas que não se discutiam antes, né? Sobre as questões de orientação sexual, sobre as questões políticas, sobre as questões de inserir na sociedade pessoas que sempre estiveram numa margem, né? Nunca foram consideradas propriamente. Então, assim, a sociedade está mostrando que a vida humana, né, e até dos animais, né, a gente está falando tantos casos aí que mobilizaram o país e o mundo colocando, né, protegendo os animais e tudo mais. Eu acho que a sociedade está mostrando que o foco vai ser cada vez mais esse, né, cada vez mais o interesse na vida humana, né, cada vez mais ajudar as pessoas a serem integrais, a cuidar da própria essência, né? Que não vai existir cada vez menos um padrão, né, a ser seguido, né? Mas o padrão é ser a si próprio, né? Ser como se é. Esse seria o padrão, essa é a campanha, né? Tudo que a gente possa fazer mais ou menos, tudo que leve a gente para esse lado do medíocre, né, que a gente já conversou aqui, para esse lado médio, tudo isso um aplicativo, um software, um robô vai fazer pela gente. O que a gente precisa realmente é desenvolver a nossa maior potencialidade, ir lá e fazer. E eu acho que o futuro é muito isso, é você se tornar esse especialista, né? O que você pode ser especialista e entregar o teu melhor para as pessoas? Porque se for para entregar mais ou menos, cara, vai ter um aplicativo. Se esse aplicativo já não existe, mas hoje ele é muito caro ainda. E daqui no futuro ele vai ser mais barato. Então, penso que você pode fazer hoje, aí a galera que está assistindo a gente, o que realmente você pode fazer hoje, essa tua paixão, hoje, talvez, ela possa não ser tão comercialmente viável. Mas cabe a você começar a pensar o seguinte: se eu gosto de fazer isso e tem alguma demanda no mercado, como é que eu posso tornar isso? Como é que eu posso transformar likes, compartilhamentos em cifrões? Eu acho que essa é a grande chave, a grande pergunta do futuro. Eu gosto de fazer, eu sei fazer, eu acho que existe uma demanda de mercado para isso, agora cabe eu explorar e realmente testar isso, ver se essa demanda existe, se não existe, e conseguir levar meu melhor para as pessoas, né? Levar meu melhor para o mundo. E você citou um negócio muito legal, cara. Eu acho que ninguém é especialista em algo que não gosta, ou que não tem paixão por fazer, né? Ninguém é especialista em algo que não tenha, talvez, um ponto forte, né, que possa aplicar. Então, você tem um talento, né? E você tem paixão por aquilo, é muito mais fácil de você se tornar um especialista, né? É que hoje a gente ainda está muito contaminado com as profissões que a gente está vendo, né? Mas vamos pensar o seguinte, cara, vamos pensar num youtuber, por exemplo, né? Um youtuber hoje é um cara que... Peraí, o youtuber é aquele cara que pede likes, inscritos no canal e ativação no sininho? Essa gentinha que é capaz de fazer isso, né? Essa subcamada da sociedade que é capaz de pedir uma doideira como essa, de se inscrever, né, no canal, de ativar o sininho e tudo mais. Eu jamais pediria isso no meio do vídeo para fazer inscrições no canal e compartilhar esse vídeo. Jamais. Isso aí, para mim, é a degradação humana na pior espécie. Eu não estudei para isso. Eu também não estudei para isso, não, cara. Enfim, mas o que eu quero dizer do youtuber, cara? O youtuber ele tem uma criatividade, ele tem alguma facilidade de comunicação, e se for pensar, por exemplo, nessa profissão há 15 anos, cara, há 10 anos atrás, cara, como alguém vai ganhar dinheiro com isso, né? Como eu posso ganhar dinheiro falando sobre, sei lá, desenho animado, falando sobre comportamento, falando sobre humor, falando sobre alguma coisa assim? Isso se tornou uma realidade, né? Então, hoje eu fico pensando assim, as pessoas elas têm pontos fortes, as pessoas elas têm paixões, elas têm coisas que, quando elas fazem, elas não gostariam que o tempo parasse nunca, assim, elas se sentem muito bem fazendo algumas coisas, né? E elas sabem que as pessoas, às vezes, podem se beneficiar desse ponto forte que ela tem, dessa paixão que ela tem, né?
Só que elas ainda não entendem, como você falou, que isso é possível monetizar, né? Como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Cara, esse que é o grande ponto. Por isso que você não pode ser um hacker genético, a não ser que você tenha paixão por isso. Você não tem que se preocupar com profissões que vão falar para você como pegar bem no futuro, se isso não tiver a ver com a tua essência, não tiver a ver com aquilo que você realmente gosta de fazer. Quando você age dessa forma, com a tua paixão, com o teu ponto forte e com o que o mundo precisa, você está vivendo a tua missão de vida, cara, né? E quando você vive a tua missão de vida, isso não é papo de coaching, não, cara. Isso é papo de quem descobriu, talvez, o próprio negócio, pensando nisso, né? É só você ter usar um pouco da tua criatividade e colocar isso a serviço das pessoas, né? Então, você é um bom contador de histórias, você tem bom trato com as pessoas, você gosta de cuidar das pessoas, você tem alguma habilidade artística, você tem alguma habilidade manual, você, sei lá, você é bom em cálculos, você tem uma boa visão, por exemplo, de um espaço, você vê um espaço assim, você consegue perceber uma mudança nesse espaço, você é empreendedor, então você consegue fazer, por exemplo, gerar negócio ou tirar projetos que já estão no papel há muito tempo, tirar isso do papel e tornar isso realidade, cara, você tem já, essas são aptidões do profissional do futuro, né? Então, se você tem isso, cara, você tem que usar isso, cara, né? E conseguir, e não importa o que os outros vão te dizer, não, a medicina dá dinheiro, não, isso dá dinheiro. Cara, o que dá dinheiro é aquilo que te faz feliz, é aquilo que você vai fazer sem sofrer o que eu chamo da vida, a síndrome do fantástico. Síndrome do Fantástico é quando você ouve a música do Fantástico no domingo e te dá uma depressão, te dá aquela sensação assim de puta merda, cara, tem a semana inteira fazendo coisas que eu não gosto, fazendo coisas que não me dão prazer, né? Que vida é essa, cara? Se você pensa que você está trocando 2 por 5, né? Você está trocando 2 dias de felicidade, né? Que é o sábado e o domingo, e não é nem o domingo todo, porque é até iniciar a música do Fantástico, né? E para ter 5 dias aí de uma labuta intensa que você não... Quando começa videocacetadas, já dá a primeira fincada no estômago. Já. Não se vá, Fausto Silva, fique mais. Quando aparece a Maísa na TV, significa que, cara, já é Silvio Santos, já é quase segunda, né? Pois é, e aí 2 dias de felicidade para você ter 5 dias insuportáveis, né? E aí você só ter que aguentar isso por 30, 40 anos, né? Então, não me parece ser uma decisão muito inteligente. E como a gente, Diogo, a gente acaba tendo entrada em muita empresa, né? E acaba conhecendo muitos executivos e também empreendedores e o pessoal que já está performando muito bem ou que está começando agora, enfim, esse mundo de coach dá contato para a gente para abrir muitas portas empresariais, né? Uma coisa que eu vejo é o seguinte: não tem uma profissão que dá dinheiro. Se você hoje está escolhendo uma profissão e fala, cara, o que está dando dinheiro? Não tem. Tem você realmente ser muito bom na tua profissão, seja ela até um pouco absurda hoje em dia, porque o que tem hoje de gente ganhando, eu não gosto nem do ganhando dinheiro, fazendo dinheiro, né? Ganhando é meio que loteria o negócio. Mas o que tem gente hoje fazendo dinheiro com atividades que não existiam antes, como youtuber, ou então coisas simples, mas sendo feitas de maneira de excelência, é aí onde está a grande mina de ouro. Porque você vai conseguir se dedicar, você vai conseguir ouvir não e passar por cima. Ler livro é chato? É chato se você não gostar do assunto. Se você gostar do assunto, você vai ler 1 livro por mês, 2 livros por mês, e você vai se especializar cada vez mais nisso. O processo de especialização, ele é muito... às vezes ele é muito natural, né? Quando você gosta daquilo, aquilo é muito natural, porque o estudar não é chato. Né, cara? É um hábito, né? O estudo ele é um hábito, então pode ser que do início você tenha alguma dificuldade de se adaptar nisso, mas a partir do momento que você coloca isso na tua rotina, vira um hábito, né? Então já fica mais fácil de você trabalhar. E é o que o Davi falou, não adianta, cara, você estudar, embora a tua profissão, por mais ideal que ela seja, vai ter coisas que você não gosta de fazer,
né? Vão existir tarefas que talvez não te atraiam tanto, isso é normal em qualquer profissão. Mas se você sabe exatamente para qual caminho que você está seguindo, é mais fácil, né? Você vai se sentir mais confortável em tomar decisões talvez desconfortáveis no momento, mas que vão ser positivas no futuro. Davi, tem uma característica, cara, que eu acho que é muito legal para o profissional do futuro e eu vou contextualizá-la. Vamos lá. Manda, manda. Boa parte da minha casa, ela é como se fosse uma escola de inglês, assim. Então, ela tem quadros que remetem ao inglês, enfim, aos Estados Unidos, à Inglaterra. Cara, eu adoro essa imagem. Dá para ver direitinho aí ou não? Dá para ver. Dá para ver, né? Dá. Cara, o ponte, eu acredito muito num cara que é uma ponte, que ele funciona como uma ponte, um profissional ponte. O que é um profissional ponte? Profissional ponte, cara, ele é um facilitador. Eu acredito que o profissional ponte ele é um cara que, dentro do seu próprio negócio, ou dentro do mercado, dentro do seu ambiente de trabalho e com as pessoas que ele convive, ele é um cara que facilita a comunicação das pessoas, ele é um cara que facilita encontros, ele é um cara que facilita, ele pega uma coisa aqui, pega uma coisa lá e ele junta, ele sabe unir essas coisas, né? E é diferente do profissional muro. O que é o profissional muro? Cara, nós vendedores, e eu me incluo nisso porque eu fui vendedor durante muito tempo e sou vendedor durante muito tempo. Sim. A gente está muito acostumado a lidar com o profissional muro, que é aquele cara A gente falou no primeiro vídeo, sabe aquele cara que não diz nem sim nem não, ele é o não sei, vamos ver, eu te ligo, nós estamos para decidir isso ainda, né? O profissional muro é aquele que passa outra hora, né? É aquele que você está falando alguma ideia para ele e ele começa a olhar no relógio, ele começa a olhar no celular, ele não facilita a tua expressão, né? E eu acredito muito, cara, que esse profissional do futuro, ele vai agir como uma ponte, né? A ponte ele é próspero, cara. A ponte ela leva prosperidade, né? Florianópolis não seria Florianópolis se não tivesse uma ponte para lá, né? Então, embora seja uma, né? Embora seja um puta trânsito, mas enfim, a ponte ela leva prosperidade, né? A ponte ela permite acesso, né? Um profissional ponte, cara, é um profissional que é aberto, que ele está disposto a ouvir novas ideias, né? Está disposto a agregar. Não existe um assunto chato, não existe um assunto que mereça uma atenção depois, né? Ele tem uma boa gestão de tempo, mas ele é um cara que ele agrega, né? Então, chega alguém, por exemplo, subordinado a ele, ele tem uma abertura para isso, porque daquele posicionamento do subordinado pode surgir uma excelente ideia ou pode surgir uma solução, né? E se não surgir, ele pode dar um feedback que, de repente, dá uma outra orientação para esse cara, né? Então, eu acredito muito nessa característica, cara. Profissionais ou pessoas que são facilitadoras, né? E não são paredes, não são para-raio, né? Não são pessoas que desmoronam tudo que vem, né? São pessoas que constroem, não são pessoas que destroem. Agora é o seguinte, como é que eu sei se eu sou muro, como é que eu sei se eu sou ponte? Aí eu vou te dar uma dica aí, pelo menos do que a gente está conversando aí sobre essa característica. Porque ninguém quer ser muro, todos querem ser ponte. Mas eu acho que é muito difícil a pessoa identificar se ela está tendo um comportamento muro ou um comportamento ponte. Quando a gente está reclamando muito, cara, quando a gente está reclamando muito, a gente é muro. Por quê? Porque ninguém que é de alta produtividade, ninguém que tem bons resultados, ninguém que tem uma energia boa gosta de conviver alguém que está reclamando. Se você é uma pessoa que está sempre reclamando, você vai atrair pessoas para você que vai sempre colocar um tijolinho ali no teu muro. E aí, cara, ferrou. Quando você vê, você construiu o muro mais forte que você mesmo. Agora, esse profissional ponte, cara, se as coisas estão ruins, se as coisas não estão muito boas, é você sair dessa coisa da reclamação. Cara, como eu convivo com pessoas que reclamam muito, pessoas boas, pessoas tecnicamente muito competentes,
mas são pessoas que às vezes falta aquele pouquinho para elas realmente decolarem na carreira delas. E aí, de novo, na carreira, na profissão, no emprego, no trabalho, na empresa que elas estão criando ou trabalham ali dentro. E às vezes esse pouquinho não é um próximo curso, mas esse pouquinho é um comportamento delas de parar de, porra, de reclamar, caceta. Quando você para de reclamar, você se coloca numa posição de ação. O que eu posso fazer para resolver isso? Ok, eu já sei que o meu sócio não está fazendo a parte dele. Eu já sei que o meu fornecedor não entregou no prazo. Mas em vez de me colocar numa zona de conforto passiva, de ficar sentadão na cadeira falando todo mundo é ruim, por isso a vida é injusta comigo, olha só, eu já estou vendo que ninguém está fazendo a parte de ninguém. Agora, o que eu posso fazer para resolver essa merda? Exatamente. Cara, aí você é a ponte. E uma outra característica da ponte. Na ponte tem fluxo, né? O muro é parado, as coisas param no muro, né? Mas na fonte tem fluxo. Para você perceber se você está sendo ponte ou muro, percebe, vê as suas ações, vê os resultados das suas ações. Quanto que você tem conseguido criar? Se você fosse uma árvore, quais seriam os seus frutos, né? O que você teria dado de fruto até esse momento, né? O que você resolveu, o que você criou, quais são as coisas que aconteceram no teu redor porque você estava lá e porque você agiu, né? Então, as coisas estão difíceis. E o que você fez, como o Davi falou, o que você fez para mudar isso, né? Se reconhece essa árvore pelos frutos que ela gera, né? Então, se você é uma ponte, as coisas ao teu redor vão andar com muito mais facilidade, né? O que vai, falando das profissões de futuro, o que vai propiciar, por exemplo, um avanço nessa questão das impressoras 3D, que eu acredito que num futuro breve isso vai estar na casa de todo mundo, você vai conseguir fazer muita coisa. O que vai fazer com que isso aconteça? A criatividade, a ideia, né? Então, o cara que for inventar a impressora 3D em casa, ele não é um gênio, né? Mas ele é um cara que faz links. Ele é um cara que pega uma tecnologia de agora, pega uma tecnologia do passado, uma necessidade do passado e une essas coisas, né? Então, ele é uma ponte, né? Se ele é um cara reativo, ele é um cara que fala, não, isso aí não vai dar certo, isso aí é uma coisa que não vai funcionar, ou ele passa despercebido por uma série de inovações que estão acontecendo, ele é um cara que não vai gerar fluxo, né? Então, o profissional do futuro, ele é um cara, no mínimo, antenado, né? Antenado em tecnologia, antenado em informação, ele é um cara com muito senso crítico, e vale aqui um minuto de lembrança, e até para a gente contextualizar essa época desse vídeo. Ontem faleceu o jornalista Ricardo Boechat, né? Um desastre de helicóptero. E a gente falava antes disso, né? Eu conversava com o Davi, o quanto que esse cara, apesar da idade, né, de 66 anos, o quanto que ele era, na minha visão, de telespectador e de ouvinte, né, tanto na TV quanto no rádio, ele era um profissional do futuro, cara, porque ele era um cara com um senso crítico muito apurado, né? Ele conseguia ser imparcial e ter opinião ao mesmo tempo, né? Então, isso é muito bacana. Muito senso crítico, é um cara que serve a população, serve as pessoas que ouvem ele representa cada um de nós, ele não serve uma emissora. E é o que você vai acontecer na tua profissão do futuro, você não vai servir uma empresa, você vai servir a sociedade, você vai servir as pessoas, né? Exato. Então, vale a pena dizer isso. E no caso dele, do jornalismo, é um jornalismo que segue essas tendências que a gente falou no início. A tendência da proximidade, a tendência do contato com o humano, a tendência da essência. É um cara que falava, por exemplo, uma linguagem muito próxima, muito fácil, né? Até as pessoas mais simples conseguiram entender problemas mais complicados. Sim. Né? Sim. Cara, esse é um profissional do futuro, né? É um modelo do profissional do futuro. Né? Infelizmente, não vamos ter mais a presença física dele, mas o legado, né, que a gente também já disse em outros momentos, o legado é esse, né? O legado é de uma percepção muito atualizada e uma forma muito moderna de se falar.
Até legal que você falou do Boechat, cara, muito bom, porque a gente dedica esse programa a ele, tá combinado? Então, a gente Legal, boa, boa, dedicar. boa. E aí, falando um pouquinho mais aí sobre legado de Boechat, eu adorava escutar ele na rádio, né? Achava que ele com José Simão e ali, enfim, o trânsito que eu estava passando, parecia que os carros iam mais rápido, né? E o Boechat é o seguinte, às vezes eu concordava, às vezes eu discordava do que ele falava, é claro, mas Claro. a maneira como ele falava isso, é aí que eu pegava. Cara, eu discordei do que ele falou, mas a forma como ele falou foi muito boa. E Legal, é isso é o legal disso grande também, né? lance do. Esse é o grande lance do jornalista, do jornalismo, é isso, porque vamos comparar aqui. William Bonner, ele está ali lendo o teleprompter, ele está lendo o que ele vai falar. Eu não sinto que ele está falando comigo, eu sinto que ele está falando para uma câmera. O Boechat, eu sinto que ele estava falando comigo. Então eu podia discordar dele, porque eu falei, cara, ok, eu discordei da tua opinião, mas você falou para mim. Então, mais do que concordar ou discordar, porque às vezes o legal é discordar, porque aí você eleva o debate, mas é você Sim. sentir que você está sendo ouvido, que você está sendo falado, que está tendo algum tipo de conversa. E isso daí, por que ele é um profissional, nessa característica de profissional do futuro? Cara, isso funciona para rádio, isso funciona na TV, isso funciona para a internet. A mídia pode mudar. Hoje você está assistindo a gente pelo YouTube ou pelo Facebook. Amanhã, cara, pode não existir YouTube ou Facebook, pode existir a outra coisa alienígena. A gente vai utilizar uma ferramenta alienígena de telepatia. Estamos todos na telepatia. Mas, cara, a forma como a gente vai falar, se é uma forma que te impacta, a ferramenta é só a internet. A internet é só a ferramenta. Isso vai sempre mudar. Agora, você realmente fazer isso com paixão, cara, a ferramenta que você vai usar é a que menos interessa, é a que estiver dando mais hits aí no momento. Exatamente. E o marketing digital está muito preocupado com isso também, né? Vale dizer assim, né? Se você a gente está falando, quiser falar de mercado também, qual que é o grande lance do marketing digital hoje? Marketing de conteúdo, gerar conteúdos relevantes, né? Ou seja, ninguém mais quer fazer propaganda, né? Ninguém mais aceita propaganda, né? Então você não entra numa rede social, não entra na internet para ficar vendo propaganda. Você quer conteúdos que sejam relevantes para a tua vida, para o teu dia a dia. E se tiver uma marca nesse meio tempo que queira te dar conteúdo de relevância que você vai usar, essa marca vai se beneficiar, né? Cara, isso é uma aproximação, isso é uma forma de conversar mais próximo, né? Então, se mudou, o marketing não é mais o outbound lá que você compra. Não, vem cá, deixa eu te dar um conteúdo, deixa eu te mostrar como é que faz tal coisa, né? Isso é legal. Olha só, a gente está falando sobre se especializar naquilo que você gosta e agora você entrou na parte do marketing. Você me dá licença para eu trazer um assunto tabu aqui nesse momento de 38 minutos de vídeo, trazer um assunto tabu aqui para a gente falar do futuro? Tabu, Davi Bayer. É o seguinte, cara, vendas. Olha só, o profissional do futuro, uma característica é aquele... Cara, vender, a arte da venda, você dominar a arte da venda. Hoje em dia tem muito tabu, tem muito preconceito, essa história, eu não gosto de vender, eu prefiro não vender, essa história de vendedor, esse negócio, eu não gosto de vender, eu contrato uma pessoa que venda para mim, eu fico ali na criação, eu fico... Cara, a arte da venda, você dominar a venda, você primeiro entender, se conscientizar de que você tem um serviço, ou às vezes que você é o próprio serviço, você precisa dominar isso, porque internet, galera, a internet é o grande intermediário. Hoje em dia, se você cria alguma coisa, seja um produto, seja um serviço, você não precisa mais levar isso para uma loja, você não precisa levar hoje para uma grande cadeia de produção que eles vão vender o teu produto ou o teu serviço. A internet você pode vender diretamente. Então você elimina intermediários. Então hoje o produtor ele já é o vendedor. Quando a gente criou o Sem Compromisso lá, o 1.0, né, 18 anos atrás, por que o Sem Compromisso ele parou? Porque
a gente precisava distribuir esse conteúdo e a gente precisava vendê-lo para outras rádios, né? A gente começou na rádio. E era difícil, ou você comprava espaço, ou eles tinham que te contratar. Hoje em dia, essa venda, essa distribuição do conteúdo é gratuita. Ela é gratuita. Então, ou seja, a internet já elimina esse... O que matou a gente há 18 anos atrás é justamente o que dá vida para a gente hoje, porque o que era mais caro ficou gratuito. Então, hoje não tem essa barreira e você realmente precisa colocar um chapéu de vendedor. Eu vou falar uma coisa para você que está assistindo a gente hoje. Se você fala o seguinte, olha, eu não gosto de venda, eu não sou um cara de vendas, eu não gosto de vender, essa não é a minha, eu vou falar o seguinte, eu respeito que você não gosta de venda, mas você é um vendedor. Você pode trabalhar num cubículo dentro de uma empresa, mas se você está lá, é porque numa entrevista de emprego você se vendeu como aquele cara que era capaz de exercitar aquilo. Então, você pode reclamar do teu salário, você pode reclamar que você está trabalhando muito, ganhando pouco, mas você se precificou baixo, você se vendeu para você fazer aquilo. Então, a gente está sempre vendendo. Goste você ou não, a gente está sempre vendendo. Agora, você vai hackear o teu crescimento se você começar a entender como é que funciona essa regra do jogo e definitivamente, de uma vez por todas, colocar um chapéu de vendedor. Então, no futuro, faça você o que você vai fazer da vida. Se você vai ser esse hacker biônico ou se você vai ser uma profissão como que já existe hoje, você vai fazer... Cara, venda, bote o chapéu de vendedor. Tira esse tabu. Acabou com esse tabu de não vender. Vai vender. Você já vende hoje, rapaz. Você tem uma vantagem se você aprender a vender. É o que eu já falei para algumas empresas, né? Tem gente que chega a me dizer o seguinte, Diogo, eu não gosto muito de lidar com cliente, eu não gosto muito desse negócio de atender, para mim isso é muito difícil. Cara, não tem uma profissão, a não ser que você plante o seu próprio alimento e colha e se alimente disso e viva disso, não tem nenhuma profissão, nenhuma, em que você não precise ter contato com pessoas. Né? Se você é do financeiro, cara, você vai ter que negociar título com alguém. Se você é comprador, você vai ter que conversar com vendedores, né? E não seja muro, seja ponte, né? Ouça o que essas pessoas têm a te dizer. Se você, cara, não existe uma profissão que não sirva, como a gente falou no vídeo anterior. Não existe nenhuma profissão que não te coloque em contato com outras pessoas ou que não sirva para resolver problemas de outras pessoas. Então, a todo momento, você pode não lidar com cliente externo, com público externo, com cliente externo, mas você tem clientes internos, né? A todo momento você, como o Davi falou, vende o teu próprio trabalho. Então, essa realmente, Davi, boa, eu acho que você tirou um tabu que é muito importante, assim, né? As pessoas não se reconhecerem como vendedores, né? E a gente percebe, assim, que quando a gente entra numa loja, por exemplo, tem vendedores e vendedores, né? Tem pessoas com crachá de vendedor, mas, na verdade, o cara que te vendeu mesmo é o cara que é a tiazinha que estava passando, às vezes, por exemplo, te ofereceu um café, é a pessoa do caixa que foi muito simpática, que te reforçou a venda, que te incentivou, pô, o que você está comprando aqui é muito bom, você vai resolver tal e tal problema. Não importa o crachá, né, cara? Por detrás de qualquer cargo, né, seja de dono, ou seja de faxineiro, ou seja sei lá, de entregador, você tem que ter o vendedor por detrás disso, né, cara? Isso importantíssimo. Eu até te digo o seguinte, esse cara que fica, ó, compre de mim, compre de mim, compre de mim, ele não é um vendedor, ele é um tirador de pedido. Esse cara vai ser substituído por uma máquina. Por que existe já máquina? Está sendo. Exato, já está sendo, exatamente. Por que existe a máquina da Coca-Cola? Porque a Coca-Cola entende que naquele ponto ali não precisa ninguém para vender a Coca-Cola. Já está ali, é só você apertar o botão. E isso pode acontecer para diversas outras profissões.
Agora, o vendedor é aquele que olha no olho da pessoa, que entende a necessidade da pessoa. Às vezes você vai na loja para comprar um copo, mas você conversando com o teu cliente, você entende que o que vai atender essa pessoa não é o copo, é uma garrafa, e você migra para uma garrafa, ou seja, você fez até uma venda de um produto melhor, a pessoa botou mais dinheiro nisso, só que ela ficou mais satisfeita. E qual é a grande razão do negócio? Não é o cliente ficar satisfeito? Então, pô, você ainda conseguiu vender um produto melhor? Isso começa a gerar a arte da venda, você entender o outro. E isso a gente sempre vai estar um passo à frente da máquina, porque a inteligência artificial, ela tenta modelar isso, esse nosso comportamento e replicar. Mas, cara, a gente já nasceu gerando empatia, a gente já nasceu precisando gerar empatia. Até a máquina conseguir chegar a esse ponto, a gente sempre vai estar um passo à frente. E esse é o lance da venda. É você entender o que o outro precisa e construir a solução, entender o que você pode oferecer de solução. E eu vou te falar o seguinte, eu comecei a abraçar essa história do vendedor, né? Porque elimina o preconceito, porque realmente não tem ninguém que venda para a gente, nós somos os vendedores. Às vezes, quando eu vou em hotel, eu boto profissão, o que você pode botar profissão? Empreendedor, coach. Acho que agora é youtuber. Vou escrever youtuber também para ver o que dá. Mas eu vou pedir diárias grátis agora no hotel. Mas, cara, eu coloco vendedor, cara. Eu coloco vendedor. A impressão que eu tenho é que a tiazinha da limpeza vai lá, vai ver se eu não roubei a pilha do controle remoto, assim, sabe? Porque tem um preconceito contra o vendedor. Mas, cara, o caixeiro viajante, assim, né? O senhor quer que eu leve a sua mala de produtos, né, para o quarto também? Ou você não vai receber ninguém aqui no hotel, não, né? O cara vai vender Jequiti no café da manhã. Puta que pariu. A mulher já fala assim, olha, o café é normalmente servido às 6 da manhã, mas para o senhor a gente abre às 5h30, se precisar, né? Porque o cara já é um fudido que vai ter que sair vendendo para a cidade inteira. Então, assim, cara, a gente tem que tirar esse preconceito do vendedor, porque quanto antes você abraçar a ideia de que você precisa vender, cara, mais na frente você vai sair nessa corrida, cara, nessa corrida pelo teu cliente. Então, abraça logo para o futuro. Nessa corrida para o futuro. Boa, boa. Então, cara, abraça logo essa história de vendedor. Cara, a gente já é comprador o tempo todo, vamos entrar nesse acordo, porque você pode não estar comprando nada agora, mas você já parou para perceber que a gente está pagando alguma coisa agora? Se você paga uma conta de luz, se você paga uma Netflix, alguma coisa, você paga uma mensalidade. O que é uma mensalidade? Você paga uma vez por mês, só que o teu direito de uso... Agora a gente está pagando algum centavo, algum prorata daquela assinatura, daquela recorrência. Então, se a gente já paga o tempo todo, por que a gente também não pode vender? Vender é que é bom, porque vender é onde você gera lucro, é onde você se sustenta. Então, o mais difícil que é vender, aliás, que é comprar, que é gastar dinheiro, a gente já faz, por que a gente não quebra logo esse tabu do vendedor e incorpora isso na gente, coloca o chapéu do vendedor? Davi, então, resumindo, nós falamos que o vendedor do futuro... O vendedor não, né? Tem que ser vendedor também. Mas que o profissional do futuro... Se eu soubesse que isso era com venda, eu nem assistia esse episódio. Meu Deus. Deu mal, no final do vídeo, já assistiu tudo, já. Então não tem problema. O profissional do futuro, ele é um cara especialista, e ele só é especialista porque ele tem paixão pelo que faz e ele reuniu pontos fortes para fazer tudo aquilo que ele faz. Boa. Ele é ponte, ele não é muro, né? Então ele facilita a comunicação das pessoas, ele faz links, ele é empreendedor, ele consegue perceber coisas, ele é muito atento, consegue perceber coisas que vão melhorar a vida das pessoas. Ele tem uma boa capacidade de comunicação e ele é efetivamente vendedor. Vendedor que não tem medo de se chamar vendedor, né? E porque ele está muito comprometido com o cliente dele e com a solução que ele está gerando para as pessoas.
Então esse é um cara de futuro, hein, Davi? Eu contrataria esse cara. Esse é o cara, esse é o cara. Esse é o cara do futuro. Eu vou te falar o seguinte, não interessa se a profissão do futuro ela não exista, mas a profissão do futuro ela vai precisar dessas habilidades. Ela pode não existir ainda, ela pode ser criada amanhã, ou como a gente conversou, ela pode já existir, somente ser atualizada, ganhar um upgrade. Mas essas habilidades que a gente conversou agora vão estar no DNA da profissão que daqui a 10 anos vai estar abrindo uma vaga de emprego para você. Então, se concentra nisso. Assista novamente esse episódio. Diogo, posso colocar mais uma característica aqui do profissional do futuro? Opa, claro. É o seguinte, cara, habilidade de falar inglês. Isso daí a gente precisa... parece ser um assunto muito batido. Mas eu sei que tem que falar inglês. Só que o seguinte, olha que coisa curiosa. Eu percebi muito mais da importância de falar inglês em Portugal do que no Brasil. Apesar de serem dois países de língua portuguesa, mas como Portugal é um país de economia muito menor, que depende muito do turismo e está muito mais integrado na Europa do que o Brasil está integrado no continente, na América do Sul, aqui você precisa muito do inglês até para níveis básicos de emprego, de trabalho. E no Brasil você às vezes não precisa do inglês, você não precisa do espanhol. A profissão que você vai lá botar currículo até pede inglês, mas o cara que escreveu lá que precisa de inglês, às vezes ele mesmo não fala. E aí o seguinte, o que é o falar inglês? Por que você precisa aprender a falar inglês? Primeiro, conteúdo, você precisa... Conteúdo original, muito do conteúdo original sobre o que você quer se especializar, ele é em inglês. Eu li muito artigo em inglês, cara. Tem muita coisa que é em inglês, não tem tradução para isso. Exato. Aí você vai esperar alguém traduzir aquilo, interpretar da maneira dela para você consumir. Cara, já vai no original. Outra coisa, se a gente está falando de vendas, você saber se comunicar em inglês. E aí, o que é saber se comunicar em inglês? É falar inglês perfeito, britânico ou americano, sem sotaque nenhum, não. É você ser você mesmo, em outra língua. Então, se você tá batendo um papo e você faz algumas piadas, é você conseguir ter esse ritmo em inglês. Agora, se você for uma pessoa mais séria, fala mais calma, você conseguir fazer isso em inglês também. Então, é você ser você mesmo, conseguir passar a tua mensagem, entender o que as pessoas falam e na hora de você vender o teu peixe, você vender com certa naturalidade. Se você comete erros, cara, continue cometendo erros. Se você se sente envergonhado de falar inglês, não se sinta envergonhado de falar inglês. Pense que isso é sempre uma segunda língua. E segunda língua, tudo bem você errar, tudo bem você ter alguns deslizes, tudo bem você ter algum sotaque. O estranho é começar a falar muito errado em português, mas em inglês, cara, vai com tudo. Então, pega tudo isso que a gente colocou nesse episódio e começa a pensar também na importância que é você se integrar mais no mundo, porque vai tirar da tua bolha, dessa tua zona de conforto que às vezes é você, a tua galera da faculdade, a família, e quando você começa a absorver conteúdo em inglês, você não vai absorver só do americano, ou do inglês, ou do australiano, do sul-africano. Não, cara, o mundo inteiro está produzindo algum conteúdo em inglês e você precisa de alguma forma se conectar com isso. E eu já acho isso essencial agora e vai fazer parte do DNA do futuro também. Boa, Davi. Boa dica. Né? E a gente não está ganhando de nenhuma escola de inglês para falar isso. Né? Se alguém quiser, inclusive, nos patrocinar, estamos à disposição. Mas, cara, bacana. E espero que você tenha um bom futuro pela frente. Olha, nos vemos no futuro, hein, meu camarada? Nos vemos no futuro. Né? Davi, valeu. Foi um bom Sem Compromisso 2.0. Cara, foi um excelente Sem Compromisso 2.0. Eu tenho certeza que esse conteúdo, visto e revisto com atenção, vai ajudar muitas pessoas. Galera, olha só, o vídeo aí está com 50 e poucos minutos. Duas coisas que eu tenho que dizer para você. Eu vejo vídeos acelerados no YouTube, então eu boto aí
em 1.5, velocidade acelerada, 2, enfim, não interessa. Aí se eu vejo uma coisa que realmente me chamou a atenção, eu volto um pouquinho e vejo novamente. Galera, o que a gente está tentando fazer aqui com vocês é realmente passar uma mensagem que vai mudar um pouco a tua forma de pensar e, consequentemente, a tua forma de fazer. Então, se tem 50 e poucos minutos, eu só tenho a dizer um grande foda-se para os 54 minutos. Cara, é um grande bate-papo sem compromisso. É isso. O nome do canal não é 5 minutos, não é 8 minutos. É 50 cacetada minutos de sem compromisso. É isso. Se precisar fazer 2 horas aqui, nós vamos fazer, e dane-se. Divide em temporada essa merda, pronto. Eu vou falar o seguinte, Diogo, eu também não vou desligar essa porra, não. Eu vou ficar aqui de braço cruzado aqui. Vamos até 3 horas calado agora. É isso. Só para ter 3 horas essa porra aqui. Agora falhou tudo, agora. Viu? A gente se irritou com o YouTube e ele foi lá e travou tudo essa merda aqui. Pronto. No meu momento de irritação, ele censurou. E esse teu recadinho no final de você pode assistir esse vídeo acelerado. Me pareceu que esse filme não deveria ter sido assistido por menores de 18 anos. Eles colocam no final. Assim. Tipo, mostrou a tragédia inteira antes. Esse vídeo não deveria ter sido assistido por menores de 18 anos. Vamos mostrar cenas de violência, né? Nesse vídeo você viu cenas de sexo explícito, violência e linguagem obscena. Você não deveria ter assistido se você é menor de 18 anos. Cara, pô, muito bom, muito bom. No próximo vídeo a gente fala sobre isso. Beleza, então. Valeu, cara. Até mais. Tamo junto a todos. Se inscreva no canal, hein? Tamo junto. Valeu. Enquanto o Davi desliga, eu vou fazendo os gestos de youtubers. Nós somos youtubers, cara. Muito legal isso. Olha só.